Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Também a todos os amigos que têm nos acompanhado através das redes sociais. Mais uma vez aqui é o pastor Júnior Martins com vocês nessa segunda-feira. Hoje, aí encerrando praticamente o último dia aí do mês de agosto. Amanhã já estaremos no mês de setembro. E gratos ao Senhor por nos dar essa oportunidade de mais uma vez buscarmos a presença dEle, compartilharmos desse momento importante aí durante a semana, durante o nosso dia, que é o Pão das Três. Continuamos aí lembrando os irmãos também que têm compartilhado os vídeos, para compartilhar esse vídeo também, para compartilhar essa live também, para que a gente possa ter aí um alcance maior, visando em primeiro lugar, obviamente, os irmãos da nossa igreja, pessoas ligadas à nossa igreja e, por extensão, aí as pessoas que fazem parte também do seu convívio social, que também são amigos seus aí no Facebook. Então nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, por essa bênção e que a gente possa aproveitar então muito bem aí os próximos instantes, aí, os próximos minutos para estarmos na presença de Deus. Se você tiver algum pedido de oração, alguma coisa, pode colocar aí também no chat aí durante o Pão das Três, que a gente vai orar. Se de repente a gente já tiver orado, se quiser acrescentar, a gente vai acabar dando uma olhada e aí compartilhando, trazendo num outro momento, se for necessário, tá bom? Então podem aproveitar esse momento aí também para fazer os seus pedidos de oração. A gente vai orar nesse momento, buscando a presença do Senhor, e logo na sequência nós vamos cantar aí um hino do cantor cristão, que está um pouco ligado aí ao tema de hoje, como Deus transtorna os planos humanos, e na verdade como Deus também estabelece os seus planos para a felicidade, para a bem-aventurança e para a alegria daqueles que andam conforme a sua vontade, daqueles que são guiados por Ele, porque é Ele quem sabe de fato o que é bom para cada um de nós. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um Pão das Três, te agradecemos pela presença dos nossos irmãos, dos nossos amigos nesta tarde, te agradecemos pela vida, Pai, de todos que têm buscado conhecer um pouco mais a Tua Palavra, têm buscado também ter comunhão, ó Deus, com os irmãos através aqui das redes sociais, seja do Facebook, seja do YouTube, e que mais uma vez tenhamos oportunidade de crescer, de aprender, de nos colocarmos também diante do Senhor, de sermos transformados por aquilo que a Tua Palavra nos disser, ó Deus, nessa tarde. Muito obrigado, ó Pai, obrigado pela Tua presença em nossas vidas, obrigado pela Tua presença conosco agora, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria cantar com vocês, até que nos ajudou, o Ebenezer, que é o hino 132 do cantor cristão. Eu queria convidar você então a cantar, tá bom? O hino 132 do cantor cristão. Fonte de toda bênção, vem meu canto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam, querem alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá nos céus, ao teu servo, ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por tua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedora tua graça, cada dia e hora sou, teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, para que ela todo instante glorifique a ti, Senhor. É isso aí. Um hino baseado numa passagem bíblica importante, até aqui nos ajudou o Senhor, é um trecho aí bastante conhecido,
Uma música antiga, hoje eu estou com um livro aqui que eu tenho há muitos anos, dificilmente eu mexo nele, resolvi pegá-lo hoje. É uma canção aí bastante antiga, ó, a melodia é de 1770, entre 1770 e 1858, né? A tradução também foi feita aí em 1930, 1931, uma música bastante antiga e com uma mensagem tão bonita, né? Falando que Jesus é fonte de toda bênção, de que ele abençoa o seu povo, de que seu povo, quando se coloca diante dele, também sente a sua presença, se sente ligado a ele, se sente devedor também à sua graça, e pede aqui, né? Eis que minha alma vacilante, toma, aprende-a com amor. É uma oração, né? É um pedido, né? Minha alma que vacila, Senhor, toma nas tuas mãos e aprende com amor, para que ela, né, minha alma, a todo instante glorifique a ti, Senhor. São esses hinos tão bonitos aí que, graças a Deus, fazem parte aí da vida da Igreja Batista, das igrejas cristãs, e fazem parte da vida também da nossa igreja, a Igreja Batista em Vila das Belezas. E agora nós vamos orar mais uma vez, vamos ler a palavra de Deus, vamos refletir um pouco a respeito da palavra de Deus, de como Deus transtorna os planos humanos, de como os planos humanos falham, mas de como Deus sempre executa os seus planos para o bem do seu povo e também como cumprimento da sua vontade, como cumprimento também dos seus próprios planos. Então vamos orar e vamos nos colocar aí então diante do Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse momento em que estamos reunidos, ó Deus, para estudarmos a Tua Palavra. E pedimos nessa tarde que o Senhor nos abençoe, através da leitura e da reflexão desse trecho do livro de Isaías, um momento tão importante na história do Teu povo e que tem reflexos, ó Deus, espirituais, ensinamentos, ó Pai, para as nossas vidas até hoje. Nos dá entendimento, nos dá também tranquilidade para estarmos, ó Deus, na Tua presença. E já iniciamos, ó Pai, esse culto e esse momento de reflexão, nos rendendo, ó Pai, à Tua vontade e sabendo, ó Pai, que os nossos planos são falhos, os nossos desejos são falhos e que o Senhor, ó Deus, por caminhos incríveis, inimagináveis, o Senhor faz, ó Deus, com que a Tua vontade seja realizada. E isso também, ó Pai, compete para o bem, ó Pai, de todos nós que amamos a Jesus, que temos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e que desejamos, ó Pai, ardentemente em nossos corações que a Tua vontade seja feita. Nos ajuda a compreender um pouco mais dessas verdades espirituais. Nesta tarde é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então eu já está aí para você, né, que é Isaías 44, os versículos 21 até o 45:8. Então, é uma divisão que eu acho bastante significativa, tá? Ah, pastor, por que não 44 de 1 até o 28, depois o 45 do 1 até, deixa eu ver aqui quantos versículos tem, até o 25. A divisão em capítulos da Bíblia, muitas vezes ela faz alguns cortes, né? A Bíblia ela não foi escrita já em capítulos e versículos, ela foi dividida assim, no século XII ou no século XIII, tá? Para facilitar as cópias, né? Não existia imprensa ainda, no sentido que a gente conhece hoje, as gráficas, as máquinas gráficas, era tudo feito à mão e eles precisavam criar algumas formas para facilitar a cópia e garantir que as cópias que eram feitas estavam bem feitas. E aí ajudou a gente bastante, né? Que a gente consegue localizar, que nem eu disse para vocês, Isaías 44, 21, você vai lá rapidinho e acha. Se não tivesse divisão em capítulos e versículos, ia ser bem difícil. Mas ela não necessariamente quer dizer que cada capítulo é um assunto. Às vezes um assunto começa na metade de um capítulo, termina na metade do outro. Há muitos capítulos sim que iniciam e terminam com o assunto, né? O assunto está dentro do capítulo. Então às vezes a divisão ela vai ficar um pouquinho diferente aí, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho disso, de como Deus transtorna aí os planos humanos. E o que a gente vai fazer é o seguinte, como é um trecho aqui, não é muito longo não. Tá? Não é muita coisa, mas é um trecho também desafiador, né? Isaías é um livro bastante desafiador. Aí a gente vai lendo por partes e vai explicando, que eu acho que a gente ganha mais assim, tá? Eu também tenho mais facilidade também para me explicar, porque senão eu vou ler, depois vou ter que ler tudo de novo, aí acho que é improdutivo. Mas vamos lá. Então, olha só, é curioso, né? Uma coisa, esse texto aqui tem alguns desafios. Quando a gente quer explicar a fé cristã e a fé bíblica, né, a fé que nasce da Bíblia, a fé cristã,
a partir dos pressupostos humanos. Simplesmente não dá. Não dá para a gente explicar o nosso Deus apenas com palavras humanas. A gente explica, a gente fala de Deus, só que a gente sempre sabe que as nossas palavras estão muito aquém daquilo que Ele é. Até quando a gente usa palavras assim poderosas como onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, que são palavras que já expressam uma grandeza absurda, mas a mente da gente não alcança. E a gente fala disso e a gente entende até um certo ponto, né? A gente não consegue colocar Deus na nossa mente, no nosso entendimento, simplesmente não dá, como eu disse. E os atos dele também correspondem à sua grandeza, à sua sabedoria, à sua presença em todos os lugares, à sua eternidade. E, portanto, é também muitas vezes difícil explicar os planos de Deus. A gente consegue explicar e entender até um certo ponto. E até esse certo ponto a gente tem que ir. Nós estamos autorizados, nós estamos motivados pela palavra de Deus. Ele não deixa a gente tateando no escuro, né? Não nos deixa na cegueira, né? Mas ele sabe que nós temos as nossas limitações e até onde a gente pode compreender. Então, até onde a gente pode compreender, a gente vai. Então, a Bíblia, né, a vida, né, a vida toda, e a própria Bíblia, como foi escrita, ela foi guiada e escrita por um Deus que é todo sábio e conhecedor. Ele sabe todas as coisas que estão envolvidas em tudo o que acontece. Você já ouviu falar de algoritmo? Algoritmo é uma palavra que tem sido usada aí muito por causa das redes sociais. Então são formulações, principalmente matemáticas, que ajudam você a encontrar determinadas coisas, por exemplo, na internet, e ajudam com que você também seja encontrado, né? Então hoje, por exemplo, quando a gente está fazendo um culto desse ao vivo, mesmo que a gente não tenha uma pessoa do Facebook ou alguém assim, existe um computador, uma máquina, identificando palavras, identificando as músicas que são tocadas, que são cantadas e criando um relatório para as pessoas. Isso eles fazem através de algoritmos, não é? Outro dia aí no trabalho dos jovens, o ano passado foi tratado disso, esse ano também se falou aí do Big Data, que é um grande sistema que está sendo criado, já foi criado, na verdade ele vem se desenvolvendo e crescendo, aonde eles vão conseguir fazer o cruzamento de todos os dados, de tudo que todo mundo está produzindo na internet diariamente, para saber de ideias, de tendências e tudo mais. Eles usam isso, por exemplo, né? Você faz uma consulta aí usando o Google aí, sapato vermelho. Aí daqui a pouco você está mexendo no Facebook e vem as ofertas de sapato vermelho. Então, Deus é o dono do algoritmo espiritual infinito. Ele tem todas as informações, toda a história, e ele tem tudo na mão. Então tem coisas que a gente não consegue entender como elas acontecem, e tem coisas que às vezes a gente olha e fica pensando, mas como isso produziu aquilo, né? Então, isso são coisas que estão no nosso Deus. Outro dia eu vi uma pessoa fazendo uma crítica, e é uma crítica que ela faz sentido até um certo ponto. Ele ficou só na crítica, e por ter ficado só nessa crítica, eu acho que ele errou. Ele disse o seguinte: um dos grandes erros que os religiosos, principalmente os pastores, têm, é de tentar transformar aquilo que é incodificável naquilo que é codificável, tentar explicar o inexplicável. E é verdade isso, é verdade até um certo ponto. Quando a gente tenta se aventurar naquelas coisas que não são do nosso respeito. Quando a gente faz perguntas para coisas que realmente não têm respostas ou que Deus ainda não nos forneceu as respostas. Aí sim. Mas boa parte do ensinamento, e é o que está nas Escrituras, da vida, de como a vida funciona, nos foi ensinado sim. E o suficiente para nós encontrarmos Jesus, o insuficiente para conhecermos a Deus, para andarmos sim em santidade. Então foi aí que ele errou. Porque quando ele disse isso, ele disse assim: religião tem que jogar fora, porque é um esforço à toa de explicar o inexplicável. E ele errou, ele falhou. Porque a nossa religião, na verdade, ela só pode ser vivida e exercida porque Deus nos deu a conhecer muita coisa. Está aqui a Bíblia, a palavra dele. Ele nos enviou Jesus, ele nos deu o Espírito Santo, nos deu a igreja, dons de ensino para pessoas, no passado profetas, várias formas que Deus nos deu a conhecer a sua vontade. Então, ele colocou as verdades para a gente conhecer, tá? Então, tudo que aconteceu a Israel naquele tempo lá de Isaías, como no exílio, logo após o exílio, que foi uma situação muito difícil, até quase inexplicável, bastante difícil,
de entender. Hoje, quando a gente olha para o passado, a gente consegue entender bem, por exemplo, os motivos que os levaram para o exílio e todas as coisas que Deus fez. Bom, toda essa introdução para falar do quê? Para falar do texto de hoje, porque o texto de hoje ele tem alguns desafios para a nossa mente e para o nosso entendimento. Mas não são desafios para a mente mecânica e lógica. São desafios para a nossa espiritualidade, para o nosso espírito, para a nossa compreensão espiritual. Na minha visão, são coisas que excedem um entendimento meramente humano e que somente aqueles que são de fato espirituais podem entender. E também, obviamente, são as coisas que podem atrair, digamos assim, aqueles que ainda não têm Cristo a aprender sobre o que nós estamos falando. Há um Deus que faz coisas e nos ensina coisas que nós entendemos, mas ele é muito maior do que as coisas que nós somos capazes de entender. E o pouco que a gente entende dele, a gente sabe isso, a gente sabe isso, a gente sabe isso, e que na verdade não é pouco, né? Na verdade é muita coisa. Então é por aí que eu quero caminhar com vocês hoje, tá? De como Deus transtorna os planos humanos por causa do seu poder, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, e a gente vai caminhar nessa direção. Então vamos lá para a leitura do texto aí em partes. Agora a gente vai ler então os versículos de 21 a 23. Olha que interessante. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa. Névoa, né? A fumaça, assim, né? Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo, também vós, bosques e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Olha que texto bonito, né? Então, esse texto já começa falando de uma coisa que é muito importante, né? Deus, mesmo conhecendo muito bem o seu povo e as fragilidades do seu povo, ele já está de antemão disposto a perdoá-los. Isso é uma coisa difícil de entender, né? Ele sabe que o povo dele está prestes a errar e mesmo assim ele já está antecipadamente pronto a perdoá-lo. E o perdão divino, conforme um texto desse, ele está ligado diretamente ao relacionamento que o povo de Deus tem com Deus, ou de que pessoas têm com Deus. E fora desse relacionamento, não pode haver perdão verdadeiro. Por quê? Porque as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, elas estão incapacitadas, inclusive, de um arrependimento que permita que não apenas que elas se arrependam, mas que elas sejam tocadas e transformadas por esse Deus. Então esse perdão maravilhoso é um perdão oferecido aos que têm um relacionamento com Ele. E mesmo dentro desse relacionamento, é lógico, né? Aqueles que já estão nesse relacionamento, eles devem também se arrepender. A gente ouviu isso bastante ontem, né? Você vai se lembrar da mensagem de ontem, né? Então, o principal foco da mensagem num texto como esse é de que Deus perdoa e de que Ele transforma vidas. Então, às vezes, o que a gente está propondo é que, às vezes, até como igreja, né, a gente oferece para as pessoas um bem-estar baseados em propostas que nós fazemos a elas, do tipo assim, cuida da sua saúde, faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro, e a gente desvincula esse perdão e esse bem-estar que todos nós devemos procurar e que é espiritual, a ter, em primeiro lugar, um relacionamento com Deus, que mesmo sabendo que a gente vai errar e que a gente erra, já está disposto a nos perdoar. Eu acho isso uma coisa importante que escapa ao entendimento humano comum. Por quê? Está ligado à onisciência divina. Ou seja, se ele sabe de todas as coisas e até de antemão, ele sabe que a gente vai falhar. Ele não despreza isso. Há teologias tão capengas que não conseguem lidar com isso, que elas limitam, inclusive, a onisciência divina. Eles dizem apenas que Deus é muito sábio e ele deduz que as pessoas vão falhar e por isso ele já disponibiliza o perdão para elas. Não é isso. Ele é muito sábio, mas também é conhecedor perfeito do futuro. Ele vê o futuro como uma fotografia diante dele.
como um instante, como agora. Ele não especula e faz cálculos sabendo que falharemos. Ele tem certeza e sabe exatamente o que de errado faremos. E mesmo assim, antecipadamente, ele fornece, já disponibilizou o seu perdão. Para nos permitir pecar? Não, a gente não tem autorização nenhuma para pecar. Ainda mais diante de um texto como esse. Um Deus que já sabe que eu vou errar, que eu já vou falhar e já está disposto a me perdoar. Da cabeça de um crente, isto é motivação para que ele viva de maneira agradável ao Deus que ele serve. Olha que coisa interessante. Para mim está dando um nó aqui na minha cabeça para explicar isso, mas eu falei que ia ser o objetivo. Está fora do entendimento humano. Vamos para uma segunda coisa aqui, que são os versos aqui, então, do 24 até o 28. Olha que interessante. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. É desse versículo que eu tirei a ideia do transtorno, tá? Como Deus transtorna os planos humanos. Transtorna a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e às cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. E quem diz de Ciro, és meu pastor, ou é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo, funda-te. Olha só um texto aí com mais alguns desafios aí, né? O texto fala aqui, como você viu, dos inventores de mentiras e adivinhos. E é interessante que esses inventores de mentiras, esses adivinhos, não há dúvidas de que são pessoas participantes do próprio Israel e que mentiam e enganavam. Aqui a gente pode colocar como os falsos profetas, como os falsos pastores. E aí o texto ele fala de Ciro e diz até que Ciro é um pastor escolhido para cuidar de Israel. Olha que interessante. Ele é chamado por Deus de pastor e também de servo, porque foi ele quem fez a vontade de Deus de libertar o povo de Israel do cativeiro. Se a gente voltar à Bíblia, eu vou até abrir lá, porque é muito bonito. O texto de Esdras, Esdras capítulo 1, os versos de 2 a 4. Abre aí comigo aí para você acompanhar. Olha o que diz o texto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o próprio Ciro falando, o Senhor, Deus dos céus. Então aqui coloca Ciro, inclusive, como um servo de Deus e como alguém que serve a Deus de verdade. Me deu todos os reinos da terra, tudo que eu tenho me foi dado pelo Altíssimo. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Ou seja, restabelecer o templo. Isaías já tinha profetizado, apesar de na Bíblia Isaías estar depois, né, porque é um bloco dos proféticos, historicamente ele tá bem antes de Esdras, uns 300 anos antes. E aí ele diz, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Olha que interessante, você vê a profecia e depois vê a coisa acontecendo. Então Deus não usou as pessoas do seu povo, usou um estrangeiro para fazer o povo voltar e criar as condições para que o templo fosse levantado. Olha que interessante. Então é bom lembrar, por exemplo, que até o terrível Nabucodonosor, que foi usado por Deus para julgar o seu povo, que depois ele passou por um processo de conversão. Lembra quando ele virou praticamente um animal comendo grama, vivendo no sereno? Lá no livro de Daniel você tem essa história sendo contada pelo próprio Nabucodonosor, que misteriosamente passa de inimigo de Deus a ser um servo de Deus e a ser um adorador do Deus Altíssimo. Tá? Por quê? Porque Deus mostra como ele faz as coisas para fazer com que a ciência, que o conhecimento e que a arrogância humana caia por terra. E ele usa quem quiser para fazer a vontade dele, seja ela qual for. E traz para perto de si aqueles que outrora foram os seus maiores inimigos. Cabe isso na mentalidade humana? Não cabe. Isso é muito difícil.
Imagina agora o seu maior inimigo, uma pessoa que corre atrás de você e amanhã depois ele se converte e vira um líder para você, vira alguém que vai te instruir, que vai te ensinar a palavra de Deus. É isso que aconteceu naquela época, inclusive com a grandiosidade maior, porque era um líder nacional, era um grande imperador, um homem de muito poder bélico, de muito poder material, e ainda te dá a condição de do povo de voltar para casa e reconstruir toda a sua religião. É só Deus para fazer isso. Isso realmente mostra como os planos e o entendimento humano é extremamente limitado. Mas tem mais. Vamos agora para o capítulo 45 e a gente vai ler até o verso 7. Olha que interessante. Aqui tem umas coisas pesadas nesse bloco aqui. Ou aparentemente pesadas. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Já chama Ciro de ungido, de escolhido. A quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles a porta, e as portas não se fecharão. E eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Até os tesouros escondidos, que ninguém sabe onde está, eu vou pegá-los e vou dar a você, a Ciro. Por amor do meu servo Jacó, ele se volta para o povo dele e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou Senhor e não há outro, e fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então a gente tem dois momentos aqui, né? Vários momentos, na verdade. O primeiro, quando ele diz que Ciro é um ungido, um escolhido dele, um rei medo-persa, um imperador medo-persa. Quando ele diz, eu endireitarei diante de ti os caminhos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor. E o trecho, obviamente, que diz assim, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, o Senhor faço todas as coisas. Então, Deus é quem muda as coisas por amor de si mesmo e por amor do seu povo, para que os planos dele possam todos ser executados conforme a sua vontade. Como é que a gente explica esse manejo de Deus? Tesouros escondidos, reis ímpios, a gente explica por uma frase bem simples. Deus é o dono de tudo. Ele é o governador, de fato, de todas as coisas que existem. E todos, de alguma maneira, servem à vontade de Deus. Terrivelmente, e aí eu falo dos ímpios que se perderão, Ciro era um ímpio que se converteu. Nabucodonosor era um ímpio que se converteu. Eu falo agora dos ímpios que não se convertem. Até eles também glorificam a Deus. O que significa glorificar a Deus? Que eles vão ficar louvando a Deus no inferno? Não, não é isso não. Em que Deus mostra a sua glória e mostra o seu poder quando ele julga aqueles que lhe são inimigos. Porque glorificar a Deus significa nos prostrarmos diante dele e também nos apavorarmos diante das coisas tremendas que ele faz. A glória dele se manifesta assim também. Lembra que no Antigo Testamento, quando Deus se apresentava com o povo lá no alto do Sinai, balançando tudo, o povo ficou apavorado. Aquilo era a glória de Deus. Lembra-se na dedicação do templo, que a fumaça da presença de Deus encheu o templo de Salomão e os sacerdotes, os levitas, os cantores, ninguém podia ficar dentro do templo. O que era aquilo? Era a glória de Deus. Lembra que o próprio Isaías tem uma visão em que ele fica apavorado. Eu vi a Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer agora. Então a glória de Deus, ela nos leva a nos prostrarmos tanto de reverência quanto de temor, e ela também leva os ímpios a se apavorarem, porque ela é um fogo consumidor e purificador de um Deus que é santo. A gente precisa entender isso, tá? A grande inquietação dessa parte é o texto que fala cria o mal. A melhor tradução, isso daí você vai encontrar em livro, teólogos, bastante gente, é que ele cria a calamidade, né? Ele faz as coisas acontecerem. Então Deus fez o dilúvio, não é? O dilúvio não matou a humanidade toda, menos a família de Noé e Noé. Permitiu várias vezes que povos inimigos invadissem e subjugassem Israel. Usou Nabucodonosor para executar o exílio. No final dos tempos, e a gente já falou isso aqui semana passada, ele vai destruir, como Pedro nos ensina, tudo através do fogo. Então é exatamente nesse sentido
desse Deus que é poderoso, amoroso, que perdoa, mas que também pune o mal e destrói o mal pelo poder da sua mão. É nesse sentido, eu crio o mal, eu crio a calamidade. Sou eu que vou lá e executo as coisas, destruo o que precisa ser destruído, ponho fogo no que precisa ser queimado, afogo o que precisa ser afogado, vem das mãos do Senhor esse poder. Tem gente que fica apavorada com isso, né? Porque a gente fala muito do amor de Deus. Eu quero até que, se você duvidar que a gente fale isso, faça uma contagem do quanto a gente fala do amor, da graça, do perdão, de como é bom andar com Jesus. Só que a gente é crente bíblico, né? A gente é crente que vê a Bíblia na mão e sabe que ele também é um fogo consumidor, que ele é um Deus que também tem ira para punir o pecado. E a gente está guardado e escondido em Cristo Jesus, e por isso a gente não teme. Não porque a gente não fale, mas porque nós estamos guardados por Cristo Jesus. Foi Ele quem afastou a ira de Deus de nós que cremos nele, quando Ele morreu na cruz derramando o seu sangue. Isso é uma parte da explicação do nosso plano de salvação que a gente nunca pode esquecer. Não vamos ressaltar apenas o aspecto da transformação de vida, do novo nascimento, mas também da destruição que nos esperava e da qual nós fomos libertos, da condenação que nos estava designada e da qual nós fomos libertos. Temos que ter esse cuidado. Então, isso aqui é uma coisa bastante interessante. Deus usa, então, as situações mais improváveis, mais difíceis, que não conseguem entrar na nossa mente. Você imagina você ser um judeu lá naquele tempo, sendo escravizado pelo Nabucodonosor, vendo um monte de gente morrer, e você olhar assim, isso é a mão de Deus. Porque era. Não é difícil? Porque era a mão de Deus. Era Deus trabalhando com o povo dele, lidando ali com dureza com o povo dele. Está vendo como é que é difícil? Por isso que Deus, então, transforma o pensamento humano e as mentes humanas, que é a nossa reflexão, a nossa mensagem de hoje. E aí, para terminar, o verso 8, né? 45:8, quero convidá-lo lá a ler só o versículo 8, que ele faz até um certo coro com o versículo 23. Eu vou ler o 45:8 e depois eu vou ler o 44:23. Você vê que interessante? Destilai vós, céus, dessas alturas e as nuvens, chovam justiça, abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente, eu, o Senhor, as criei. É lógico que é uma linguagem poética, né? Aqui o texto não está dizendo que Deus vai trazer salvação através da natureza, né? Espero que ninguém faça uma interpretação distorcida tão terrível como essa, porque a salvação vem de Deus em Cristo, é Cristo quem salva. Mas a linguagem poética, como ele demonstra que a justiça dele vai estar sobre toda a terra. Olha o 23. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. A linguagem poética, então, mais uma vez falando da natureza, né? Então, como no Salmo 19, também um salmo lindíssimo, né? Como no caso da a mula lá de Balaão, né? É engraçado que todo mundo enfatiza a ideia de que a mula de Balaão falou, mas o que aconteceu lá, que chama a atenção, não é o fato dela ter falado tudo bem, mas é que a mula de Balaão, ela viu o anjo do Senhor diante dela e desviou o caminho, ela temeu, e o Balaão não viu. A mula viu a presença do anjo e o Balaão não enxergou. E aí, depois daquela insistência, Deus deu voz para a mula falar com o Balaão. Então, a principal questão ali é de que ela viu que o ser humano não estava vendo, um animal, né? Aí, eu não quero que você use isso para dizer que os animais têm mais sensibilidade do que a gente, que os animais são mais humanos, porque você não tem fundamento para dizer isso, né? Os humanos somos nós. O fato da gente ter fracassado, o fato da gente muitas vezes não ser tão bacana quanto a gente deveria ser, não tira de nós o fato de que ainda somos a coroa da criação e somos nós quem temos comunhão com Deus e quem temos o Espírito que nos foi soprado e o Espírito Santo, né, para aqueles que são crentes. Então, vamos ter cuidado com esses exageros aí. Então, a gente também aprende com um texto desse que Deus nunca deixa perder ou se perder aquilo que Ele mesmo criou.
E isso é uma coisa bastante interessante, isso é uma coisa que me conforta bastante. Me conforta quando eu oro por pessoas, me conforto quando eu oro por situações. E muitas vezes nas minhas orações eu digo isso: Deus, se eu estou preocupado com a salvação de tal pessoa, se eu estou preocupado com a vida espiritual de tal pessoa, se eu estou aqui desejando que a pessoa cresça, se aqui eu estou desejando que ela seja iluminada, que ela encontre uma vida verdadeira com Jesus, eu imagino o Senhor. Eu imagino o quanto o Senhor deseja isso, quer e trabalha por isso. Por isso, ele nesse texto, né, lá no versículo 23, capítulo 44, no 45:8, vem essa expressão de louvor dizendo assim: toda a natureza vai respirar, vai se alegrar, vai exultar, vai festejar, vendo a grande salvação, a salvação de Deus. Lá no Novo Testamento, Paulo diz isso, né? Que toda a criação juntamente aguarda, como gemendo com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não que a natureza tenha uma voz, tenha um sentimento, mas de que toda a criação, né, ela será de alguma maneira transformada em novos céus e nova terra pela redenção dada em Cristo. Mas quem são salvos? Pessoas são salvas, pessoas são salvas. E pessoas salvas e redimidas vão morar também num lugar, né, obviamente não sujeito ao pecado em nenhuma das circunstâncias. Olha que interessante. Como Deus transtorna os planos e os pensamentos humanos. Ele faz isso quando ele perdoa. Quando ele perdoa. Porque ele rasga o escrito de dívida, ele tira a vergonha do povo dele e o povo dele tem uma chance de começar de novo. Só Deus pode fazer isso. Ele mostra isso quando ele usa as coisas mais loucas desse mundo para fazer a vontade dele. E é Deus quem faz isso, tá? Eu vejo gente pegando o Novo Testamento, Paulo falando, Deus fez as coisas loucas desse mundo sábias e as coisas sábias, e aí o cara fica, eu vou fazer isso, aquilo. Não, é Deus quem faz isso. É Deus quem faz isso. Então, é algo que está na vontade e no controle dele, não é uma decisão nossa. E por isso é verdadeiro, né? A maneira diferente como Deus age e trabalha. Ele usa também pessoas, né, situações improváveis para fazer a vontade dele, né? E finalmente, ele também trabalha e deseja, né, trabalha pessoalmente pela nossa salvação. E como é que isso se manifesta? Para fechar a nossa reflexão de hoje. Quando ele assumiu a forma humana e veio viver entre nós como Deus homem, que é Jesus. E essa é, sem dúvida alguma, a maior loucura de todas, né? Jesus mesmo disse isso, né? Glorifica-me junto de ti, ó Pai, com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Abandonou toda a sua glória. Quando ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, o Deus Criador de todas as coisas, ele assumiu a forma humana para servir os seres humanos. O Deus eterno assume a condição humana e faz o quê? Morre. Ele morreu. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas ele passou pela morte, sentiu as dores da morte e, como diz lá no final dos evangelhos, expirou, o momento em que ele entrega o espírito dele e ele morre, a vida dele ali encerra, para depois, obviamente, ele ressuscitar, que é outra coisa maravilhosa. E aí ele fez isso também, ele tomou as chaves da morte, digamos assim, e ele tem domínio sobre a morte, e a morte foi derrotada naquele dia porque ele ressuscitou. Todas essas coisas são grandiosas demais, não são explicáveis pela ciência humana. E é assim que é o nosso Deus, e por isso ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. E todas essas coisas, irmãos, eu confesso a vocês que eu vou no limite assim da minha capacidade mental para explicar, porque realmente são coisas grandiosas demais, e a gente as recebe pela fé em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe então as nossas vidas nesse dia. Hoje eu estou com a lista de oração, hoje eu vou ler tudo.
Não sei se eu estou animado, se eu estou... Não sei o que está acontecendo comigo aqui, mas eu vou ler tudo. Vou ler rápido. Tem uma lista longa, tá bom? Mas eu vou lembrar, depois a gente vai fazer uma oração. Então a Marília nos informou a situação da Dona Francisca, que é a mãe da Toinha, que está bem melhor. Já terminou aí as sessões de quimioterapia, vamos ver como é que evolui o tratamento dela. Orar pela vida da nossa querida irmã Antônia, que também é uma guerreira, mas no momento está bastante debilitada, tá? A Ivone do Rubens traz uma notícia muito boa, que a amiga dela, Andréia, pela qual já estamos orando aí já há algum tempo, teve alta médica e está voltando a trabalhar, graças a Deus. A Silmara pediu pela Bruna, também dizendo que tá de alta, que está bem. A Jaque tem mantido a gente informado a respeito da situação da Denise. Ela já passou pelo procedimento de cateterismo e já teve alta. Graças a Deus, mais uma notícia boa. Deu um susto na gente, a Denise. A nossa irmã Ruth tem compartilhado também, estava com receio aí em relação à saúde do filho, com Covid e tal. E o teste deu negativo, graças a Deus. Né? A Juraci, né, ela tem pedido para a gente pelo Severino, dizendo que ele não está bem. E a gente vai continuar orando por ele, tá? E orando pelos filhos também, tá? A irmã Laudir pedindo pela nora dela, Denise, que tá grávida e com diabetes gestacional, que o Senhor possa cuidar dela e o bebê possa vir com tranquilidade. A Gilda agradecer as orações pela irmã dela, que já está em casa também, esperando o resultado também da biópsia que ela fez. Então, tem aquela expectativa, aquela atenção, vamos orar por isso daí também, tá? A Paula Cristina, né, tá grávida, tá numa fase bem avançada aí da gravidez dela, logo tem bebê novo na igreja também, que ano, hein? Final de 2019, início de 2020, quanto bebê nasceu na nossa igreja. E aí ela tá com as dores no pé, né, então tá algumas dificuldades aí, algumas limitações. Vamos orar pela vida dela, pela vida do bebê também, tá? Vamos lá, vou fazer uma aqui. Orar pela vida da nossa irmã Marlene Montes de Oca também, que compartilhou a necessidade de uma viagem aí nas redes sociais. A gente tem orado por isso. Os irmãos idosos, aí eu vou falar o nome aqui, irmão. Se faltar alguém, depois vocês ajudam a gente a lembrar. Irmã Irene, a própria irmã Antônia, que eu já citei, a irmã Olívia, a irmã Zita, a irmã Zumira, a irmã Zéza, a irmã Ruth Araújo, a irmã Iracema, a irmã Joaquina, a irmã Olímpia, a irmã Helena, o irmão Flores, o irmão Crispiniano, a Gessi, o irmão Francisco, a irmã Nadir, a irmã Suzy, os nossos queridos fidelis também. Depois, se puder, a gente colocar aqui os nomes dos dois também. E se a gente tiver mais nomes aí, vão lembrando, vamos deixar essa lista bem bonitinha, tá bom? Vamos para a gente deixar ela bem completinha. Continuar orando pela vida do Wilson, também da Ana, né, que quebrou o pé. Continuar orando pela vida do Aldair, do Gabriel Santana, da irmã Irailda também, da irmã Tata, tá? E aí nós temos aqui outros nomes também, né? Jovelina, né, que é a mãe da nossa irmã Maria das Neves, o Giuseppe da nossa irmã Maria José, a Vera Lúcia da nossa irmã Iracema, o Carminho, pai da Kátia, o Tilson, que eu acho que é primo, né, da Kátia, o Daniel da Thalita Vitor, a Vaneide da Gilda, que já estava aqui, né? O Elsomar, o pai da Júlia Rocio, a Luzenaide, né, que é a líder das mulheres aí da associação e tudo mais. Além deles, nós temos também o pastor Paulo Gil, que continua aí em tratamento, na expectativa também de algumas questões. O Antenor também, né, que é amigo aí da família da Vone. O Edson Barros da Hélia. Quem nós temos aqui mais? A família da Karina, né, que é a Meire, que fez esse pedido. A Abigail também, que tem pedido pela Luíse, né, que a gente tem orado bastante. Precisamos até atualizar aí essa condição. E aí, finalmente, os profissionais na área de saúde, os irmãos desempregados e autônomos, nossa nação e autoridades, missionários e pastores. Lista grande. Hoje eu acho que eu li tudo aqui para a gente lembrar e a gente vai colocar. E veio mais um pedido aqui da Lurdinha, né, Almeida de família do Sr. Flor e da irmã Helena, tá bom? A Lurdinha, então, está pedindo oração pela família. Veja, a Lurdinha está sempre participando aí, pedindo oração. Ela costuma participar aí do Pão das Três. Eu costumo ver o seu nome aí, tá bom, Lurdinha? Deus te abençoe. Vamos orar, então? Pedindo a bênção do Senhor, então,
para todos esses pedidos. Obviamente eu não vou lembrar de tudo, mas é uma lista para a gente olhar. Depois você pode voltar ao vídeo para ver os nomes aí. É uma lista bem completa hoje. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais esse culto, por mais esse momento de oração e pelos nomes, ó Pai. Foram tantos nomes aqui, ó Deus, citados. Idosos da nossa igreja, e graças a Deus que a nossa igreja possua tantos idosos. Muitos, ó Pai, crentes há décadas, ó Pai, com tantas histórias, com tanta vivência, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria, com tanto serviço, ó Deus, prestado ao Senhor, e continuam ainda, Deus, nos alegrando com a sua presença, mas também nos levando a orar, ó Deus, pela saúde. Alguns se encontram bastante debilitados, outros, ó Deus, passando por tratamentos, outros com certeza saudosos, ó Pai, de estar na igreja, enfim. Cuide, ó Pai, dos idosos, dos anciãos, ó Pai, da nossa igreja. Pedimos, ó Deus, pela vida também de todos os familiares, de irmãos da nossa igreja que estão doentes, ó Pai, irmãos aqui que têm pais, mães, primos, ó Deus. Em especial colocamos, ó Deus, e te agradecemos pela vida da Denise, pela maneira como o Senhor tem cuidado dela. E pedimos, ó Pai, que o Senhor ouça e atenda, ó Deus, as orações de todos os irmãos que têm orado, ó Deus, pela saúde e que têm orado também, ó Pai, pela salvação dos seus familiares. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado da vida dos profissionais, ó Pai, da área de saúde, que são membros da nossa igreja que nós conhecemos. Soubemos, ó Pai, de alguns poucos casos que ficaram doentes, ó Deus, mas já se restabeleceram, já estão com saúde de novo. E hoje, ó Pai, nos alegramos, ó Pai, porque são orações que fizemos, ó Deus, durante todo esse tempo e que têm sido ouvidas, e nós não abandonaremos, ó Pai, esses irmãos, ó Pai, em oração, pelo contrário, continuaremos buscando, ó Deus, a Tua presença. Obrigado pela vida da Lourdinha também, que tem participado do Pão das Três, tem pedido oração, ó Deus, pela sua família, e que as necessidades que ela tem, ó Deus, os desejos, as coisas que ela tem, ó Deus, como urgentes em seu coração, possam também ser atendidas conforme a Tua vontade. Abençoe a vida do pastor Paulo Gil, que ainda está, ó Deus, dependendo, ó Pai, de algumas ações, ó Deus, por seu tratamento. Abençoe, ó Deus, a vida mais uma vez da nossa irmã Wanda, que passou por um luto, ó Deus, tem passado por um luto muito grande com a morte do pastor Luiz. Cuida ali de toda a família, cuida da vida da igreja também, que nesse momento está sem pastor. Cuida, ó Pai, dos missionários ligados, ó Deus, à nossa igreja, e graças a Deus eles são muitos e têm trabalhado, ó Deus, e têm estado firmes, ó Deus, todos eles na Tua presença. E abençoa, ó Deus, todos os missionários, ó Deus, esse povo, ó Deus, que o Senhor levantou para pregar, ó Deus, o Teu Evangelho até os confins da terra, e nos abençoa como igreja, para sustentá-los, ó Deus, financeiramente, ó Deus, sustentá-los com as nossas orações, com o nosso apoio, ó Deus, para que possam se manter ali firmes e a Tua palavra possa chegar até os confins da terra. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento, obrigado por nos ouvir e nos atender. E grandes têm sido, ó Deus, as Tuas bênçãos e as respostas das nossas orações. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Irmãos, vamos cantar mais um hino, mais uma canção aqui. Eu vou confessar um negócio para vocês. Eu tive dificuldade para cantar essa música inteira e não foi dificuldade técnica. Acho que foi uma dificuldade emocional. Eu tenho hora que eu me alegro muito com essa ideia de conceito de povo, né? De que nós somos uma família. Isso é algo que mexe bastante comigo. E olha que eu venho de uma família muito boa, não é por causa da carência, não, pelo contrário, é de ter tido pais assim muito bons, ter tido muito cuidado, ter experimentado isso desde criança. É lógico que eu desprezei muito isso quando eu era adolescente, mas graças a Deus o Senhor me deu a chance de resgatar e viver isso na plenitude. Hoje eu tenho a minha família pequenininha aqui, né, que eu valorizo muito, como vocês também. E quando eu penso também na igreja, né, como o povo de Deus, e aí lembrando já de tantas coisas que a gente já passou, né? E olha que eu não sou crente há tanto tempo, não tem tem 27 anos, 28 anos, acho que eu sou crente. Comparado à experiência da maioria de vocês aí, eu sei que é pouca coisa, mas eu já vivi tanta coisa, né? A gente já viu tanta coisa, Deus mexendo com o povo, gente sendo salva, a igreja passando necessidades, assim, coisas que precisavam ser feitas, e o povo se mobilizando,
A gente é pastor, está ali na frente da igreja, tem dia que a igreja canta aquela coisa bonita, forte, né? Como é legal esse sentimento de povo. E aí, baseado num texto desse, como o texto de Isaías, né, que está sempre lidando com Jacó, com Israel, como povo, o meu povo que eu libertei, o meu povo que eu trouxe de volta, né? Eu pensei nesse cântico aqui, e é lógico, né? A gente se emociona também, né? A gente também sente aí as canções também de um ponto de vista assim, do que a gente entende espiritualmente, né? Vamos lá. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Livrou-nos da mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantida a vitória. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. Tirou-nos do império da escuridão e nos trouxe ao seu reino de luz, um reino de paz, alegria e perdão, no qual nosso rei é Jesus. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, nós fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou, se Cristo nos resgatou. É isso aí. Quando a gente está na igreja, lá que a gente está junto, que a gente está agora, nós somos um povo a quem Deus libertou e verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor lá na cruz. Sim, Cristo nos resgatou. É isso aí. E é uma música também que me lembra o passado. E me lembra uma pessoa também específica que gostava muito dessas canções aí do Asaf Borba. A gente sempre cantava junto e eu tenho bastante saudade. É isso aí, irmãos. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade sem igual que vocês nos dão e que o Senhor, na verdade, nos tem dado de nos encontrarmos, então, diariamente, através do Pão das Três. Eu quero orar, então, mais uma vez, agradecendo ao Senhor e já me despedindo dos irmãos nessa tarde. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por mais um Pão das Três. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela mensagem, ó Deus, que o Senhor nos trouxe nessa tarde, falando, ó Deus, da forma poderosa, ó Pai, e difícil muitas vezes ser compreendida pela mente humana com a qual o Senhor age. E age, ó Deus, para que os teus planos sejam cumpridos e para que o teu povo, ó Deus, possa andar, ó Deus, em santidade e bem-aventurança, ó Deus, conforme também a tua vontade. Obrigado, ó Deus, porque nós somos, ó Deus, esse povo que o Senhor libertou, ó Deus, que o Senhor livrou, ó Pai, das garras do pecado, e podemos agora andar em novidade de vida como pessoas e andar também, ó Deus, na companhia de pessoas que igualmente foram resgatadas, ó Deus, das trevas e trazidas para a luz como nós. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe então a vida dos irmãos e até o nosso próximo encontro.